Bom dia, meus amores. Mais um dia, né? Começando o mês de julho, hoje dia 1º, né? Seja bem-vindo, mês de julho, graças a Deus estamos bem, né? Até agora aqui já se fazem 100 dias, né? Que nós estamos separados e cuidando da nossa saúde, né? Que é mais importante. Então, hoje nós vamos dar por encerrado a nossa disciplina de matemática e encerrado também as partes das frações que vocês aprenderam. Essa é a nossa última parte de fração, né? Adição e subtração com frações. Essa é a parte um pouquinho mais complexa. Prestem bastante atenção no vídeo, se precisar releiam o livro, tá? Porque é um pouquinho mais complexa, porque tem que aprender a fazer o MMC, mas não é difícil, eu sei que vocês são capazes e vocês vão conseguir, tá? Hoje eu espero que vocês todos pessoal de todas as famílias de vocês estejam bem, tá? Eu também estou bem e vamos para mais uma aula, tá? Tô com saudades, infelizmente a gente não pôde se aproximar muito, né? Mas eu tenho a certeza que Deus sabe de todas as coisas e Ele vai fazer o melhor por nós, tá? Que Deus abençoe a todos nós, amém? Então nós vamos para mais uma aula, tá? Bom, vamos falar de adição e subtrações e frações, tá? Como nós já vimos em outros vídeos, fração é uma divisão. Isso vocês já captaram, eu acredito, né? Então, uma fração é um número que representa uma divisão de partes, ok? Entre dois números inteiros, ok? A fração sempre vai vir de um inteiro para ser subdividida, certo? Então, recapitulando, fração é a divisão entre dois números que vai partir de um inteiro. As frações também representam uma ou muitas partes de um objeto que foi dividido em partes iguais. É fácil da gente observar numa pizza ou num bolo, porque eu posso dividir em quantas fatias o bolo eu quiser, em quantas fatias eu quiser a pizza. Então é isso que eu estou explicando agora. O objeto ou a comida pode ser dividido em quantas partes for necessária, tá? Então, mas ela, mesmo sendo em forma de objeto ou de comida, ela vai partir de um inteiro, tá? Então, nós vamos agora aprender como somá-las e como subtraí-las, tá? Como fazer isso nas frações, que essa é uma parte mais complexa. Então, vamos lá. Bom, parece meio confuso, mas nem tanto, tá? Bom, adição e subtração de frações com denominadores iguais. Relembrando que denominadores são as partes de baixo da fração e numerador é a parte de cima da fração, ok? Então, quando as frações a serem somadas tiverem um denominador igual, o resultado será composto da seguinte maneira. Então, observem aqui, ó, o numerador, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar os numeradores das frações, ok? E o denominador, quando ele for igual, vocês vão repetir em todas as frações que tiver, como nesse exemplo aqui. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, 7 mais 9 menos 3. Essa é a operação que eu vou fazer em forma de fração, certo? Então, observem como foi feito a apresentação desses números em forma de fração. Observem também que os denominadores são todos iguais. Tá? Então, no caso de denominador igual, eu tenho que só repetir. Só isso, eu só vou repetir, ok? E vou fazer o que pede na parte de cima. Que neste caso, ele pede que eu some primeiro 7 mais 9, ok? Foi o que eu fiz, ó. 7 mais 9, que deu 16. E o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir
o menos 3. Professora, eu posso fazer tudo direto? Olha, até pode. Só que quando for uma fração com um número maior, que seja uma fração com números, com centena, com unidades de milhares, essas coisas, podem confundir a cabeça de vocês. Então, o mais interessante é que vocês façam primeiro uma conta, né, o mais, e depois resolvam a subtração, tá? Então, como exemplo, eu dei esse para que vocês possam subentender como vai ser feito no livro. Tá? Então, o que eu fiz? Somei 7 mais 9, que deu 16, tá? Observem que eu fiz um traço bem grande aqui para inserir todos os números que estão me pedindo nessa parte aqui, ó, tá? Aí deu 16. Sobrou menos 3, então eu fui lá e coloquei menos 3. E olha só, o denominador, ele continua igual em todas as operações, tá? Repito o denominador 3 e vou resolver 16 menos 3, que vai dar 13, e eu repito o denominador. Essa parte aí de adição e subtração com denominador igual, ela não é difícil, porque você só tem mesmo que somar ou subtrair os numeradores. Então, é só prestar atenção no que você está fazendo aqui para que a conta dê certinho. Por isso, eu sugiro que vocês não façam direto, que vocês primeiro resolvam ou adição ou subtração que aparecer na frente e depois vocês resolvam o que sobrou. E não esquecendo que neste caso aqui, quando os denominadores são iguais, eu só tenho que repetir, tá? Então, nesse exemplo, a subtração de frações de denominadores iguais segue o mesmo padrão da adição. Então, pessoal, se aqui fosse totalmente só a adição, eu poderia somar tudo junto? Sim, poderia, mas eu sugiro ainda que vocês façam passo a passo. Mas se vocês quiserem fazer a conta direto aqui e colocar o resultado aqui, também pode. Quando tiver subtração no meio, eu acho melhor individualizar, porque assim vocês vão ter mais consciência e a certeza que a conta vai dar certo. Ok? Então, a fração com denominadores iguais é só isso, tá? Vocês vão resolver o que está em cima e repetir o denominador. Acho que deu para entender, né, pessoal? Agora vamos para outra parte. Essa é a parte mais complexa, que é a adição ou a subtração de frações com denominadores diferentes. Tá? Então, como que eu vou entender o que foi feito, tá? Quando os denominadores são diferentes, é preciso realizar um procedimento de adequação. Esse procedimento diferencia as frações, que tornam-a equivalente. Equivalente, lembra que eu falei que a fração equivalente eu tenho que multiplicar a fração, o numerador, certo? E descobrir os números que podem ir chegando até o mínimo, tá bom? Isto é, o mesmo denominador, tá? Por exemplo, observe, nessa fração aqui, ó, eu tenho 3/3, 4/4, certo? Neste caso, eu tenho denominadores diferentes, 3 e 4. O que eu faço? Eu tenho que adequar essa fração para que ela possa chegar ao resultado que eu desejo. Então, neste caso aqui, observe que tanto na fração 3/3 quanto na fração 4/4 são iguais a 1 na divisão do numerador pelo denominador. Qualquer fração que possa
possua esse resultado, será equivalente. Logo, trocamos a primeira por alguma fração de denominador 4, que seja equivalente a 1, e realizamos a soma das frações com denominadores iguais. Então, o que eu quis dizer com isso? Eu tenho que descobrir que qual desses aqui, ó, neste caso, 4 quartos, 3 terços, se eu multiplicar ou dividir, são divisíveis por 1. 4 é divisível por 1 e 3 é divisível por 1. Então, o que eu faço? Eu pego, coloco aqui, ó, 3 mais 4, ok? Se eu dividir 4 dividido por 1, vai dar quanto? 4, né? Então, o que eu faço? Eu vou optar pela repetição do 4, certo? Porque quando realizamos a soma das frações de denominadores iguais, fica mais fácil para achar o resultado final, certo? Então, repetindo. Tanto na fração 3 terços quanto no 4 quartos são iguais a 1 na divisão do numerador. Se eu pegar aqui o 3 e dividir por 1 e o 4 dividir por 1, o resultado são diferentes? São, mas podem ser divididos por 1. Então, eu vou optar para adequar pelo 4, certo? Então, o que eu fiz? Eu somei, né? Eu optei por 4 quartos, certo? 4 quartos mais 4 quartos, certo? Aí, professor, e esse 3 terços aqui? Esse 3 terços aqui, eu optei para adequar para o 4 quartos. Então, eu pego 4 quartos mais 4 quartos e formo o denominador igual. Repito, soma 4 mais 4, que vai dar igual a 8, certo? Então, gente, por que desse 2 aí? Porque se eu dividir 4 dividido por 2, por 8, 8 dividido por 4, ou 4 dividido por 8, certo? Se eu multiplicar também, se eu multiplicar 2 vezes 4, vai dar quanto? 8. Vou explicar melhor no próximo slide. Vamos lá. Entretanto, nem sempre é fácil encontrar essas frações equivalentes. E para isso, existe um método que envolve encontrar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, que funciona para qualquer adição ou subtração de frações. Mínimo múltiplo comum se chama MMC. O que é isso? É o que vocês vão aprender a fazer agora. Vamos resolver, por exemplo, essas frações que estão aqui, ó. 1 mais 7, tá? Que no caso aqui é 1 16avos e o outro 7 nono. Eu tenho que descobrir o mínimo múltiplo comum de 16 e do 9. Para fazer isso, eu preciso usar a tabuada, tá? E automaticamente ir resolvendo passo a passo cada número desse daqui e para chegar a um número comum, que seja um único número que resolva essa fração aqui, que é o que vocês vão ver agora. Vamos lá. Primeiro passo, calcule o MMC entre os denominadores, tá? Numeradores não, os denominadores das frações a serem somadas, ok? Os denominadores que nós temos lá é o 16 e o 9. Então, sempre começamos pelo número maior, tá bom? Na tabuada, eu tenho na tabuada de 2, que eu posso começar por 2, porque eu vou sempre começar pela menor tabuada. Eu posso começar por 2, tá vendo? Ó? Porque 2 é divisível por 6 também. Porque se eu multiplicar 2 vezes 8, eu vou dar 16. Então, se eu dividir 16 por 2, vai dar 8. 9 pode dividir por 2? Não. Aí eu abaixo ele de novo. Continuo resolvendo os números pares primeiros, tá? Sempre resolvendo os números que são divisíveis primeiros. E por último, fica os números que não são divisíveis, ok? Vamos lá. Neste caso aqui,
8 pode dividir por 2? Pode. O que acontece? 8 dividido por 2 vai dar 4, certo? Olha como eu montei, é como se fosse uma continha de divisão em pé, tá? 4, 9 não é divisível por 2, então eu repito ele, continuando ainda o MMC. 2 é divisível por 2? Sim. 2 dividido por 2 vai dar 1. Continuando, porque 9 não é divisível por 2, eu repito ele embaixo. Agora sim, 1 não é mais divisível por 2, então agora eu tenho que passar para a tabuada de 3, certo? Porque 9 tem na tabuada de 3, tá? Então vamos lá. 3 é divisível por 1? Se eu dividir 3 por 1, eu posso? Posso, que vai dar 1. 3 dividido por 9 vai dar 3, porque 3 vezes 3 é 9, certo? Então, 3 vezes 3, 9, abaixo 3. Para acabar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir 3 por 1, que vai dar 1, e 3 por 3, que vai dar 1. Então, voltando lá, primeiro eu usei a menor tabuada, porque todos esses números que estão aqui, ó, são números pares, ok? Então, esses números aqui foram dividindo, até chegar onde eu não poderia mais dividir, que foi aí que eu mudei para a tabuada de 3 e comecei a dividir por 3, certo? Mas acabou? Não. O que eu tenho que fazer agora para descobrir a fração, o MMC, para poder resolver aquela fração, certo? Eu tenho que somar, tá certo? Ó, olha só. Somar não, perdão, multiplicar, ok? Ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3 e vezes 3. Então, se eu multiplicar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, eu adquiro o número 144, certo? Então, eu achei o MMC. Esse é o primeiro passo dessa fração que a gente aqui, ó, 1 16avos, 7 nonos. Achei o MMC, que é 144. Agora vamos para o segundo passo. Olha só, utilize o MMC encontrado com o denominador de duas novas frações. Observe, pessoal, eu tenho a mesma fração lá do início, 1 16avos mais 7 nonos, tá? Por quê, pessoal? Ó, quando eu pedi essa fração aqui, primeiro eu tive que achar o MMC dela, certo? O mínimo múltiplo comum entre os dois números, para que os denominadores ficassem iguais. Então, eu vou fazer isso aqui, tá? Primeiro eu vou fazer o MMC, já descobri que deu 144. Aí eu peguei as duas frações, ok? Por isso que eu falei que é um pouquinho complexo, tá? Peguei as duas frações, repeti o MMC que eu achei, que foi 144, tá? Como eu achei o MMC, que é a fração equivalente entre os dois números, ok? Que deu aqui, eu repito os dois embaixo e resolvo o que está em cima, 1 mais 7. Vamos para o terceiro passo, ok? Bom, divida o MMC pelo denominador da primeira fração, multiplique o resultado dessa divisão pelo numerador dessa mesma fração e coloque o resultado final como numerador da primeira fração, cujo o denominador é o MMC. Bom, o MMC que nós descobrimos, o que é? 144, certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei 144 e dividi por 16. Vamos lá. 16. Ok? Que eu acabei de falar. Divida o MMC pelo denominador. Nós já achamos, certo? Que deu 9. Agora, você multiplica o resultado dessa divisão do numerador dessa mesma fração. Ok? Vamos lá.
qual é o numerador dessa mesma fração? Ó, 16 é o denominador, ok? Então, vamos lá. Qual é o valor que eu encontrei? 9. Eu vou multiplicar pelo o numerador da fração do 16. Qual é o numerador? 1. Então, vamos lá. 9 vezes 1, que é igual a 9. Qual o resultado dessa multiplicação? É o numerador da primeira fração, cujo denominador é o MMC. Já está aqui, ó, que nós já achamos lá atrás. Então, utilizando o esquema anterior, teremos 7 mais 1. Professora, mas 7 mais 1 não dá 9. Não, nós não estamos somando 7 mais 1. Nós estamos resolvendo uma multiplicação, uma fração com o MMC. Então, olha só o processo. Tem o primeiro passo, o segundo passo e agora nós estamos no terceiro. Primeiro, nós pegamos o MMC que a gente resolveu, ok? Dividiu e achou o resultado 9. Peguei o 9 e multipliquei por 1, porque já está aqui, ó, 1 16avos, tá? Resolvi que eu achei 9. Ok? Eu estou indo passo a passo, tá, pessoal? Observem que eu achei a primeira fração e agora eu vou achar essa aqui, tá bom? Então, a primeira foi feita assim, eu peguei o 144, dividi por 16, que deu 9. Já achei, já tá aqui, ok? Agora eu preciso achar essa aqui, essa fração. Então, vamos lá, vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o 9, 144 e dividir por 9, que foi o resultado que eu tenho aqui, ó, certo? No denominador, certo? Eu vou resolver os denominadores, certo? 9, que deu o quê? 16. Eu peguei o 16 e multipliquei por 7, que deu quanto? 112. Como o resultado dessa multiplicação é o numerador da primeira fração, cujo denominador e o MMC estão atualizando o esquema anterior, teremos 9 144avos e 112 144avos, tá? Esse seria o quarto passo. Então, como que ficou o quinto passo para finalizar isso? Finalizando no quarto passo, basta realizar a soma de frações com denominadores iguais. A única diferença entre a soma e subtração de fração está nesse último passo. Se for subtração, no lugar de somar, subtraia os numeradores, certo? A única diferença, bom, é meio complexo, porque você tem que fazer várias contas para poder chegar aqui, tá? Então, para chegar a esse consenso aqui, da soma desses aqui com denominadores diferentes, eu tenho que fazer todo esse processo que eu passei para vocês, tá? Então, nós achamos 9 mais 112, que deu 121, e o 144 que eu achei no MMC, tá bom? Então, gente, reveja o vídeo e vejam como vocês vão se sair na questão do livro. Eu sei que é bastante complexo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no WhatsApp e eu posso também indicar para vocês alguns vídeos que tem no YouTube também falando sobre essa resolução dessas frações. Mas eu estou à disposição para poder explicar como resolver passo a passo, tá bom? Boa aula para vocês. Eu sei que é difícil explicar essa fração. É uma fração que a gente precisava, assim, ter assim, uma aula inteira para poder estar trocando ideias e tudo, mas infelizmente a gente está distante e o máximo que eu posso fazer é um vídeo mais extenso para poder explicar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um breve resumo para que vocês possam entender. Revejam o vídeo umas 2 vezes, porque isso vai ajudar muito vocês a fazer as atividades do livro, tá bom? Uma boa aula para vocês e amo vocês, tá? Um beijo grande!